E hoje, no quadro Conversa Aberta, nós vamos bater um papo com o professor Roberto Sachs, que é fundador da startup Rock Ensina e também mestre em conflito de gerações. Professor, muito obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigado, professor, mais uma vez por estar com a gente por aqui. Sua vida é muito oportuna para a gente falar um pouco mais sobre o curso, né? Rock RH Experience, né? Um curso bastante interessante, diga-se de passagem, gratuito. Uma bela oportunidade aí para quem quer se aprofundar um pouco mais nessa área e, portanto, esse curso está chegando agora no mês de setembro e também outubro. O que exatamente que é esse curso, professor? E qual que é o grande diferencial para profissionais e empresas? Quando nós o desenvolvemos, eu pensei muito nessa questão da grande dor do trabalho atual, né? O que tem vivido os donos de empresa na nossa região, e especialmente os RHs, recrutadores, pessoas que trabalham na seleção de processos, de vagas, né? Que giravam em torno assim, de três grandes dores e críticas que eu sempre ouço ou em aulas, ou em visitas, ou treinamentos, que era, primeiro, a dificuldade em achar mão de obra qualificada, e, junto com isso, a dificuldade de acertar o perfil com a vaga, né? Então, muitas vezes, você tinha a pessoa performando bem numa entrevista, mas não se adequava ao cargo. Esse era o ponto 1. O segundo, a dor, era ligado à questão da chegada de novas gerações ao ambiente de trabalho, e como isso mudou muito a comunicação e a forma de engajar. Então, essa era uma dor também recorrente, da qual eu já percebia que era uma necessidade e uma carência de desenvolvimento também. E a terceira entrava na questão da cultura organizacional. Como nossos tempos mudaram muito, as empresas estão tendo que se reformular seus códigos, práticas, missão e valores muito rapidamente. E suas lideranças também. Isso também é uma dor que evocava muito. E, na característica de cursos de RH, sempre o foco maior foi, principalmente em torno do DP, ou seja, o departamento pessoal, né? Como pagar folha, como fazer um plano de carreira, entrava muito na questão processual e técnica. E eu percebia que valeria a pena trazer para Piracicaba e região um diálogo que falasse um pouco mais dessa condição humana do trabalho, né? Então, trazendo tecnologia também, acho que esse era um ponto-chave. Como a tecnologia não vai substituir o humano, mas como ela pode ser um fator diferenciado para a gestão de pessoas hoje. Então, juntando tudo isso, eu chamei especialistas, fiz um comitê, tive apoio do PSEG ali no Parque Tecnológico, que sempre me auxilia nas ideias mais vanguarda. Isso deu certo e foi muito rápido. Saiu na semana que vem, na semana passada a gente soltou essa divulgação e hoje a gente já tem uma recepção muito positiva, já são mais de 280 inscritos até o momento. E a gente está com vagas abertas até o dia 1 de setembro e ele é gratuito, né? Então, a ideia é promover esse debate e qualificar mais. E eu, só para fechar o tema, que acho que dá gancho para vocês, na Rock Ensina, minha startup de RH, nós fizemos o estudo, né, pelo teste das cores, que é um teste de perfil comportamental. A gente já fez mais de 20 mil testes de perfil de trabalho e comportamento, sendo que boa parte deles foi na nossa região. Então, minha ideia também é levar um painel do perfil do profissional piracicabano e da região. Quem é esse profissional do ponto de vista de geração, de comportamento, quais áreas são mais, hoje, né, presentes no ambiente de trabalho. Então, vai ter essa questão também dele ser customizado à nossa região, trazendo dados, conteúdo, para a gente entender mais esse novo trabalhador também da nossa região. Ô, professor, até me permita, um gancho baseado nesse novo perfil. A gente conversa com muitos empresários aqui nos nossos estúdios, também pelas ruas. Uma reclamação pertinente que eu vejo é, na hora do recrutamento, a pessoa está indo bem, a hora que você fala assim, tem que trabalhar de sábado, acabou ali. A entrevista de emprego acabou, não, mas de sábado daí para mim não dá. Esse tem sido um grande problema nessa nova geração aí que está entrando no mercado de trabalho, professor? É uma das características, tem sido muitas vezes essa característica de relacionar com o trabalho com pouca servidão. Às vezes é muito mais uma troca assim do combinado não é caro, e o que você precisa fazer além, né, para você entregar e performar, às vezes fica em segundo plano. Mas, de novo, eu entro aí no agente de novo do processo seletivo. Eu acho que hoje é fundamental você fazer testes de perfil comportamental no ato da entrevista, que complemente a entrevista técnica, né, que é onde a gente atua. Porque os laudos já mostram exatamente, no caso, eu vou falar da Rock Ensina em específico, startup lá do Parque Tecnológico, a gente já sabe que tem duas cores muito presentes nessa nova geração, que eles gostarem muito de telas e dados, excesso de informação. Então, isso aparece numa das cores do teste nosso, que é o azul. Então, a gente sabe que quando o azul é alto, é uma pessoa extremamente conectada com muita informação, usa muita tela. E a outra cor que aumentou bastante é a questão emocional. Eles estão mais carentes emocionalmente e a afetividade aumentou. Então, eles não se conectam mais com trabalhos que só dão ordens e tarefas. Eles querem ser ensinados, eles querem ajuda. Então, tem uma cor lá no nosso teste que aponta, por exemplo, o verde é alto.
ou seja, a afetividade dele é alta. Quando você tem essas duas combinações, azul com verde, ou seja, excesso de telas com afetividade alta, você já percebe que é uma pessoa que vai precisar, ou seja, valoriza mais uma zona de conforto, aí bate com a sua fala, ou seja, ela gosta de estabilidade, quero ter garantias. E eu talvez não tenha desejo de ser chefe, eu vou ser mais um sustentador de processo. Eu não quero grandes sonhos ou reviravoltas, que eu quero é estabilidade. Essa é uma característica, bate com a sua fala. Então, o que a gente coloca como prerrogativa na nossa análise? Valide bem essa análise psicocomportamental, uma psicometria boa, que é o que a gente faz, porque talvez esse perfil para alguém que precisa trabalhar de sábado não é o indicado para você. A gente falaria de busque pessoas, no caso da Rock Ensina do Teste, amarelo-vermelhas, que são emocionalmente ou criativamente mais agudas, que é o amarelo na Rock Ensina, é a cor da criatividade ou da reflexão. Então é bom pegar alguém que seja, né, com uma capacidade de flexibilidade maior, o azul é menos flexível, e principalmente pegar alguém da cor vermelha, que é antifrágil. Na Rock Ensina, o vermelho é um empreendedor. Então o teste aponta, essa pessoa é muito vermelha. E a vermelha está ligada ao quê? Desafios, orientada para tarefas, gosta de riscos. Esse possivelmente tem mais chance de pegar um trabalho de sábado, ou um trabalho que exija mais carga horária, e ele encara aquilo como uma missão empreendedora. O vermelho é mais empreendedor. E daí você vai correlacionando com outras variáveis também, como a formação social, a origem da pessoa. Se ela veio de um ambiente mais abastado, há uma chance, talvez ela está mais na zona de conforto. Não é uma realidade, não é uma conta matemática, mas vamos dizer, uma pessoa muito protegida, que já tem estabilidade, às vezes ela vai se proteger mais nisso e fugir do risco. Se você pegar alguém que vem de uma realidade menos abastada, tem mais necessidades na vida, vem de uma origem, ou mesmo de uma realidade que não tem plano B, e cruza com o laudo que mostra que tem vermelho, opa, essa é uma pessoa mais empreendedora. Para essa função, eu consigo ajustá-la. Então, aí que eu falei que o processo seletivo ele deve considerar também o fator comportamental para fazer o fit, ou seja, acertar mais nas contratações de acordo com o perfil. Professor, eu quero destacar as instituições que vão estar juntas nesse curso, que acho que é muito importante, além da Rock Ensina, que é a startup do senhor, o Cimesp, também o Mesocarreira, Pinese e Angeli, também o PSEG, né? O peso dessa união, professor, de especialistas para entregar uma experiência bastante completa nesse curso. Essencial, foi uma preocupação que eu tive, porque eu queria diversidade, não só diversidade de experiência, mas diversidade de gerações e experiências. Então, nisso, a gente consegue trazer uma associação como o Cimesp, que conversa muito bem com a indústria, né, e tem uma relação muito forte com esse público, que é onde a mão de obra hoje, né, vive uma dor. A gente consegue trazer profissionais da área de processos seletivos e seleção, como a Mesocarreira, que tem relação direta com o tema e trabalha na comunidade de Piracicabana. A gente consegue trazer uma consultora mais clássica, como a Pinese Angeli, que é a Cláudia, que trabalha muito com essa temática, né, mais focada na consultoria tradicional de RH. E você traz também aí o próprio PSEG, né, com o seu diferencial de ser uma instituição ligada ali à educação, né, onde tem curso de graduação, pós-graduação, incentiva o empreendedorismo e traz tecnologia para o debate. Então, nessa ideia de trazer pluralidade, todos vão ter suas falas, vão ter talks nesse evento, você traz a pluralidade desse momento, né? Então, a gente vai ter profissionais das mais diversas gerações com temáticas complementares, debatendo com riqueza, só que, assim, numa ideia também de trazer aplicação prática para os profissionais, para que eles possam sair de cada encontro, que tem temáticas separadas, e talvez com aquele ensinamento daquela imersão de 2 horas, ele já aplicar à tarde alguns conhecimentos e práticas que a gente tem percebido que funcionam e pode ajudá-los. Essa é a ideia. Ô, professor, além do conteúdo em sala, o curso ele traz networking, mentorias e até sorteios, né? Como que esses diferenciais contribuem para transformar o aprendizado em prática real? A ideia de você promover, né, essa troca de mentorias, sorteios e práticas de networking é que o RH ele deve estar composto como uma grande comunidade. Só que esse que é o dilema do RH, né, como recursos humanos. Ele foi dos setores da administração, olha que curiosidade, né, que a gente tem histórica, ele foi o último a ganhar valor e chegar com força no conselho administrativo das empresas, né? Se você olhar para trás, você vai ver assim que marketing sempre teve muito destaque, né? A parte de venda sempre teve muito destaque, o financeiro sempre teve muito destaque, né? O setor de inovação, pesquisa e desenvolvimento sempre teve, logística, qualidade, o setor de qualidade sempre teve, e o RH era meio assim, cuida da folha, né? Então, a chegada do RH também é recente, e o RH acabou se tornando, por característica, por sobrecarga e estrutura, um setor, às vezes, muito fechado e hermético, né? Ou até pela empresa, ele é muito tratado como aqueles... passa lá para o RH e sobrecarrega demais ele, olhando ele como, às vezes, até alguns agentes, lideranças,
considera RH aquele setor que arruma muito problema no sentido de levantar os problemas das dores humanas. E falar, dá agilidade aí, cuida disso, né? Existe uma tensão. Então, a chegada dele hoje ao network, ao debate, e a força até da quantidade de inscritos, mostra a força da temática e como a gente precisa se juntar em comunidade. E Piracicaba precisa disso para formar uma força já numa nova linguagem, no novo RH. E quando eu falo em RH, também acho que vale destacar para os ouvintes, não é exclusivamente o setor de RH, tá? Você não precisa ser de RH para estar lá. Mas hoje um dono de uma empresa, um gestor, né, de uma equipe, ele precisa entender sobre esse novo componente nessa nova era. E com isso ele se torna até suas práticas melhores para até relacionar com futuros departamentos de RH ou práticas de RH. Então essa é a intenção, entendeu? Ter o network, a mentoria e ajudar a promover o conceito que ainda, do ponto de vista piracicabano, ele é muito hermético. Ele precisa agora de debate e mais comunidade. Professor, eu quero tocar também em alguns assuntos que vão ser abordados em alguns módulos também no curso, até para que o senhor possa falar isso, gere bastante interesse, devido à sua didática em explicar também, que é para a gente falar um pouco sobre desenvolvimento, engajamento e talvez aí o ápice, que na minha opinião seria gerações, esse conflito de gerações, né? E o curso vai abordar como lidar com essas diferentes gerações. Marcelo colocou um ponto interessante aqui agora há pouco também. Existe mesmo um choque, professor, aqui entre jovens e gestores, ou é mais uma questão de expectativa mal administrada? E como é que o curso vai ajudar, por exemplo, as pequenas empresas, onde tem também RH? A gente tem que imaginar que existem as grandes empresas, onde tem um departamento gigantesco de RH, que pode contar até com área de psicologia, por exemplo, mas existe somente aquela pessoa do RH numa empresa pequena também. Como aplicar tudo isso? A gente vai focar muito forte nessa realidade PMEs, né? Pequenas e médias, como conceito, tá? E o grande, que está estruturado, ele vai pegar tendências e vanguardas e poder trabalhar mais isso. Sobre gerações, vamos pensar nas 3 temáticas, né? A primeira, a gente já falou aqui na abertura, que é recrutamento e seleção com tecnologia. A segunda é como treinar e engajar essas novas gerações. Primeiro, qual o grande gargalo hoje? Existe, de fato, um problema na comunicação das lideranças com as gerações. Tá? Vamos pensar que as lideranças hoje são formadas por gerações acima ali dos 35 a 60 anos. Ou seja, quem está mais no comando desse mercado de trabalho atual é a geração Y e X, um pouco mais velha. Né? E quem está chegando como força de trabalho atual é a Z, que traz esse componente de já usar muita IA, usar muita tecnologia. A comunicação está prejudicada, emocionalmente estão precisando de mais auxílio. Então, podemos considerar que o curso ele vai orientar quais são as dores principais e como você engaja nesse novo trabalho esse perfil de comunicação. Então, ela é uma relação, sim, de liderança com liderados, trazendo práticas de como treinar, como conduzir reuniões, como reduzir o excesso de tecnologia em prol de mais criatividade e empreendedorismo. Nós já sabemos disso também, né? Que esse excesso está penalizando. Vale dizer hoje que 75%, 70% dos brasileiros já têm alguma relação com IA diariamente. A tecnologia já é algo que toma muito tempo. E vale destacar que com tanta tecnologia, nossa produtividade no trabalho caiu. E o engajamento médio do trabalhador brasileiro, hoje dados apontam, é de 30% no trabalho. Então, você tem um problema de produtividade pela falta de foco. Então, esse componente do déficit de atenção, como ajudar o profissional hoje a desenvolver esse talento com mais qualidade, nós vamos trabalhar na temática de como treinar e desenvolver. Por outro lado, explicar também como nós despertarmos nesses jovens, esse é o outro desafio que vai ser explanado, como ele lida com as novas lideranças ou as velhas, que têm um valor de trabalho mais sustentado no trabalho real, na consistência do trabalho, no empreendedorismo, que é o que torna o dono de empresa uma pessoa que mantém um negócio. Sim. Ele só consegue porque ele trabalha demais. Uhum. O sucesso antes do trabalho só no dicionário. Quem é dono de empresa no Brasil sabe disso. Então, esse olhar de como também eu explico isso para eles, sem soar numa linguagem que os afaste, né? E sim os aproxime. Então, nessa inter-relação, o módulo 2, que é treinamento e desenvolvimento para novas gerações, vai evidenciar até práticas que nós, como startup, usamos e nós conseguimos muitas vezes despertar nesse jovem, que muitas vezes é estereotipado, esse desejo pelo trabalho real. Só que, assim, uma coisa que eu já adianto que ajuda bastante é você promover também ferramentas de autoconhecimento para eles. Eles estão correndo tanto que eles não têm, muitas vezes, a consciência de até olhar para si com uma clareza um pouco maior, ou ter um tempo para isso. Então, quando você consegue fazer isso e os ajuda, eles se sentem reconhecidos e aceitam também suas fragilidades. Só que o tom para fazer isso tem toda uma propositiva. O que a Rock Ensina faz, e que a gente vai levar alguns modelos de técnicas e ferramentas, não só da Rock Ensina, com práticas literárias, científicas, e que estão vanguarda aí no trabalho mundial, para dentro desse debate.
Professor, vamos falar um pouquinho sobre o módulo 3, né, que engloba aí cultura organizacional e também inteligência artificial, como o senhor já citou, né? Nessa cultura organizacional, muitas vezes ela é vista como algo abstrato, né? O que muda quando o RH ele passa a medi-la e tratá-la como vantagem competitiva? De fato, a cultura, vamos definir aqui cientificamente, é um conjunto de crenças e valores que formam uma organização. Então, de fato, ela é abstrata, tá? Ou seja, o comportamento de um dono de empresa, ele forma mais cultura do que o que está escrito naquele quadro bonito da entrada, tá? Então, ela é, de fato, um componente abstrato, mas que pode ser medido. Como se mede cultura, basicamente? Primeiro, avaliando as lideranças. A liderança é um dos principais agentes de formação. O segundo é você observar como são as práticas de RH na empresa. Tá? Tem planos de premiação, tem plano de carreira, tem chance de crescimento, aposentadoria, como é o programa de desenvolvimento humano. E o terceiro aspecto, veja como o curso está talvez englobando esses três. Como é que se conduz e treina pessoas lá dentro? Esses três itens essencialmente formam a cultura. Então esse é o ponto 1. Agora, o que acontece hoje, bem lembrado, como ela é uma variável difícil de ser rapidamente compreendida, RH tem que ter uma expertise grande nisso, nem todos conhecem do assunto tão bem. O que nós fizemos, até por eu vir da área, né, de gestão, humanas, conflito de gerações, foi preparar, nesse 1 ano de PSEG, uma tecnologia alimentada por livros e autores referendados na área de cultura, uma rede neural, como se fosse uma pré-IA, tá? Ela é uma rede neural, você programa e vai ensinando ela o que é cultura e dando modelos. Então, ela consegue reconhecer características a partir da fala de um funcionário quando ele fala da empresa. E daí a gente foi treinando ela para aprender por voz. Então, essa tecnologia, ela consegue, em até 3 minutos por voz, já te apresentar um modelo de como está a sua cultura e o que você tem que cuidar mais. Lógico que por trás disso tem uma base científica e um cuidado, mas a gente já usa como análise, olha só, de tecnológica para te ajudar rapidamente fazer isso na sua organização, seja de pequeno, médio ou grande porte, até do ponto de vista de investimento, fazer uma coisa que seja acessível e possível de escalar, né? Que esse é o objetivo de uma nova tecnologia. Então, ou seja, é um tema complexo, mas passível de você identificar, e agora tem ferramentas, nós vamos até mostrar isso no módulo 3 na prática, vamos levar essa IA, as pessoas vão conversar e vão ver se isso está batendo, falando das empresas dela, para ser ali aplicada em tempo real. Mas vale destacar, nada substitui a inteligência natural. A nossa prerrogativa o humano é o agente analítico determinante para te ajudar nessa. A tecnologia é uma ferramenta de apoio, né? Levar ela toda a expectativa para, que alguns até têm feito isso, eu acho que é arriscadíssimo e ainda sou a favor, em sala de aula, nas temáticas, de que trabalhe e fortaleça a inteligência natural e aproveite-se da tecnologia como ferramenta de velocidade e acesso, que isso ela faz como ninguém. E, professor, e turnover, falta de engajamento, que são dores comuns hoje também no mercado, o que as empresas precisam entender melhor sobre retenção de talentos? Ótimo. Aí vem uma questão chave, né? Olha só, para os baby boomers, então o pessoal acima de 60, 70 anos hoje, muitos, 10 mil se aposentam todos os dias, a prerrogativa de carreira era você ficar numa empresa ali por uns 20 anos, 10 ou mais, né? O que já muda com a relação do turnover? Para a geração Z, os 20 anos do boomer hoje são 3 anos de carreira. Ou seja, para eles, assim, a longa jornada de uma carreira profissional ela dura 3 anos. Seria o ápice, tá? Só que o primeiro ano, esses apontamentos vão levar no curso, né? O primeiro ano, ele é o determinante para a geração mais nova. O número de desligamentos e turnovers no primeiro ano de empresa para gerações mais novas é maior do que todas as outras gerações. Turma com menos de 28. Porém, quando eles passam do primeiro ano, eles tendem a ter mais fidelidade à empresa até do que gerações mais antigas. Olha que curiosidade. Então, por isso que está essa fala sobre o turnover como uma grande dor. Porque não se está sabendo, ou pelo menos nessa relação, compreender a expectativa entre a entrevista e a realidade do trabalho nesse primeiro ano. Às vezes, a integração do funcionário, por exemplo, ele é contratado, você não tem uma boa integração. Ele já é colocado na máquina de trabalho como se ele já respondesse imediatamente. Ou, nesse 1 ano, você não faz um programa adjunto de desenvolvimento de lideranças, de rodadas semanais de feedback com os líderes, ou seja, você acha que é automático. Eu coloco a pessoa, ela se desenvolve sozinha. Nesse perfil comportamental, nessa ideia, o turnover subiu muito. E vale destacar que algumas profissões nós estamos com gap de formação. Vou destacar uma aqui, que eu peguei a informação essa semana,
e o Brasil precisa muito dessa profissão, e ela vem despencando, e talvez daqui 5 anos a gente vai ter um gap que vai atrapalhar demais, é o setor de engenharia, por exemplo. Né? Os engenheiros hoje, o nível de quantidade de cursos, formação, ele vem despencando em detrimento de outras carreiras que na aparência são mais sedutoras, talvez são mais legais, os jovens procuram mais. Então você tem esse componente também da escassez de algumas mãos de obras para você encontrar profissionais qualificados. O TI também vive esse dilema, ele tem uma grande procura, mas você também tem turnover muito alto, porque ele é muito disputado. Então tem um leilão aí no LinkedIn por profissionais de TI. Então você vive esses dois cenários, né? A falta de compreender como engajar em um ano e depois da contratação, e ao mesmo tempo o dilema de que são gerações que encaram o trabalho com uma relação de menos fidelidade no primeiro ano. Então é o modelo-chave, a gente vai explicar bastante sobre isso, o que fazer nesse ano 1. Perfeito. Professor, tá? Dá para ver o quanto esse curso vai ser completo. Só para a gente fechar, como eu falei antes da gente começar, o tempo é curto, daria para a gente falar 1 hora sobre esse assunto, até mais. Só para o senhor fechar bem esse assunto, explica para a nossa audiência quando esse curso vai acontecer, onde se inscrever e se ainda há vagas, né? O senhor comentou que ainda tem bastante vagas, né? Nós temos vagas até o dia 1 de setembro, tá? Então nós temos ainda, mas é importante correr, porque o espaço ele tem uma limitação de público, então a gente está ajustando a audiência. Então, vamos dizer as datas, né? Ele começa dia 10 de setembro, uma quarta-feira, das 8 às 10 da manhã. 7h30 tem um coffee, e depois tem um coffee após o curso até às 10h30. Então, considera um período das 7h30 às 10h30 da manhã, no dia 10 de setembro. Segunda aula, dia 24 de setembro, também uma quarta-feira, mesmo horário. E conclui no dia 14 de outubro, que é uma terça-feira, no mesmo horário, com certificação inclusa, com material de apoio, plataforma digital inclusa, todas as interações, sorteios e os palestrantes que a gente falou aqui. Para você se inscrever, eu trouxe aqui a colinha, né, da equipe, pelo celular 19 984433425, é um WhatsApp, você pode encaminhar lá o seu pedido de inscrição, eles passam um link e informação, e se quiser ir direto no link da internet, o link é número cor.es/RHXP. E aí você vai direto para a inscrição e faz ela online. E no Insta da Rock Ensina eu vi que tem um aplicativo. Isso, verdade. No também, Instagram, né? @Rock Ensina, você encontra ali já o link da inscrição também e chega a esse curso conosco. Maravilha. Obrigado, professor, pela participação com a gente. Obrigado mais uma vez, ótimo programa.